Olá! Bem, vamos direto ao ponto. Por que será que tantos acordos de paz ao longo da história parecem falhar? Hoje, a gente vai analisar a perspectiva de um programa chamado The Key of David, que oferece uma explicação bem particular para isso, ligando esses fracassos a uma interpretação profética e usando eventos bem recentes para construir o argumento deles. Para a gente entender bem essa linha de raciocínio, vamos seguir a lógica deles, tá? A gente começa com as promessas de paz, depois passa pelo ciclo de fracassos, aí mergulha no que eles dizem ser a verdadeira causa do problema e, por fim, a gente vê a solução que eles propõem. Então, para começar, a fonte nos leva de volta para aquele otimismo todo que costuma cercar as grandes iniciativas diplomáticas, e eles usam um exemplo que todo mundo conhece. A fonte relembra declarações como essa na época dos Acordos de Abraão. Havia um sentimento no ar, sabe? A sensação de que uma paz duradoura construída por nós, seres humanos, estava finalmente ao alcance. Mas é aqui que o argumento deles realmente ganha força, quando a gente contrasta aquele otimismo com o que veio depois. Para essa fonte, isso não foi só um imprevisto, foi a prova de um padrão que se repete sem parar. E a partir daí, a fonte amplia o foco. O argumento é que o que aconteceu ali no Oriente Médio não é um caso isolado. Na verdade, seria parte de um padrão global muito maior e, segundo eles, bem mais preocupante. Eles jogam na mesa números que são, impressionantes. Pensem nisso. Mais de 100 milhões de mortos em guerras desde que a ONU foi criada. Uma organização que nasceu justamente com a promessa de garantir a paz. É um número que faz a gente questionar a eficácia de tudo, né? E para mostrar como essa falha acontece na prática, eles apontam para o que chamam de a guerra mais esquecida. A ideia é contrastar a atenção mundial que alguns conflitos recebem com o silêncio quase absoluto sobre a devastação que acontece, por exemplo, no Sudão. E essa tabela aqui, ela basicamente desenha o que a fonte está querendo dizer. De um lado, um conflito que domina as manchetes, gera protestos no mundo todo. Do outro, um sofrimento numa escala gigantesca, com milhões de vítimas que mal aparece no jornal. Tá bom, mas por que esses ciclos de violência continuam? É aqui que a análise deles dá uma virada e vai para a raiz do problema, segundo a perspectiva da fonte. A resposta para eles não está na política ou na economia. Eles apontam diretamente para as escrituras, para uma passagem como essa, para dizer que a causa de tudo é algo interno, algo que está dentro da própria humanidade. O problema, então, é definido como uma natureza humana falha. Segundo a fonte, essa natureza tem uma hostilidade embutida contra a lei de Deus e se baseia num modo de vida egoísta, de sempre querer obter mais. E essa seria a verdadeira barreira para a paz. O argumento todo se resume a esse conflito entre duas filosofias de vida. De um lado, o caminho do homem, o caminho de obter, que eles dizem que sempre leva à guerra. E do outro, o caminho de Deus, o caminho de dar, que levaria à paz. E é agora que todas essas observações se conectam. A fonte pega tudo isso e encaixa numa interpretação profética específica, que, segundo eles, dá um significado muito mais profundo a tudo o que está acontecendo. E aqui está o ponto-chave da interpretação deles. Quando os líderes mundiais começam a falar em paz e segurança, a fonte não enxerga isso como um bom sinal. Muito pelo contrário, eles veem isso como um alerta, um gatilho profético de que uma crise repentina está prestes a acontecer. Essa leitura da profecia leva a uma conclusão, bem drástica. A humanidade estaria numa encruzilhada com apenas duas saídas possíveis: ou a intervenção divina para estabelecer um novo governo, ou a aniquilação total por armas de destruição em massa. Não haveria uma terceira via. Mas, apesar desse diagnóstico bem sombrio, a análise não termina no desespero. Na verdade, ela aponta para uma solução bem específica que eles apresentam. A solução que eles propõem gira em torno de uma compreensão diferente da palavra evangelho. Para eles, não é apenas sobre salvar almas para o céu, mas sim um anúncio de notícias, quase como um anúncio político sobre um governo mundial literal que virá para estabelecer a paz na Terra. E eles não param por aí, não. A fonte descreve um processo bem claro, um passo a passo de como eles acreditam que essa paz de vida será finalmente implementada. Primeiro, Cristo se qualifica para governar. Depois, um grupo de pessoas é chamado e treinado para aprender esse caminho da paz. Em seguida, o anúncio desse governo vindouro é feito ao mundo. E, por fim, Cristo retorna para estabelecer essa paz global de forma permanente e, segundo eles, pela força. E assim, a análise toda nos deixa com essa pergunta no ar.
Se a história é, de fato, essa longa crônica de tentativas de paz que sempre fracassam, como afirma a fonte, será que isso sugere a necessidade de uma solução que venha de um lugar, de uma fonte completamente diferente? Esse é o desafio central que a perspectiva deles coloca.